Pois é, meu querido Dr. José Reinaldo Walter de Almeida, nós falamos sobre consciência, né? Consciência, sonhos, quando alguém está consciente, quando não está, mas existe consciência artificial? Com os nossos computadores, com a nossa inteligência artificial, será que a gente vai ter consciência artificial? Boa noite, Bel. Que perguntinha espinhosa, né? Um funcionário do Google foi despedido há pouco tempo, recentemente, porque ele dizia que desligar um computador seria o equivalente a cometer um assassinato, já que existia uma consciência artificial. Mas será que existe? Como é que é isso? Se existe consciência artificial. A gente fala tranquilamente de inteligência artificial, né? E às vezes nós não nos damos conta que inteligência e consciência são duas coisas profundamente relacionadas, né? Então, a própria palavra inteligência artificial, ela já nos traz alguns problemas que nós precisamos tomar cuidado, né? O que é inteligência humana, na verdade, seria, a grosso modo e muito sucintamente, uma enorme capacidade de resolver problemas. Mas para você ter essa capacidade de resolver problemas, você tem que ter consciência, consciência humana. E a consciência humana, embora ela seja óbvia, e vocês têm que saber que eu estou consciente, e eu sei que atrás desse vídeo tem alguém consciente, porque eu sei reconhecer pessoas conscientes. Então a consciência humana, embora óbvia, ela é muito difícil de ser compreendida. No ser humano, em alguns animais, ela se relaciona a circuitos neuronais tálamo-corticais que parecem ser um substrato anatômico e funcional para que se desenvolva a consciência. Mas isso não é suficiente para nós entendermos a consciência na sua essência, não é verdade? E se nós não temos essa compreensão exata do que é a consciência humana, como é que nós vamos pensar em consciência artificial? Não é verdade? E é perigoso porque existem muitos textos, artigos sobre consciência artificial, já há muitos anos, né? E diz que precisa ter algumas coisas básicas, como entender palavras, ter uma memória episódica, quer dizer, a memória de fatos que ocorreram, de situações que ocorreram, né? E um grau de percepção, capacidade de entender intuitivamente o ambiente, ou aquilo que está sendo trocado com aquele sistema. Mas isso não é suficiente para nós dizermos que essa consciência de máquina, consciência artificial, é a consciência que nós experimentamos. Isso é um grande desafio. Existe um livro muito bom que eu recomendo, do Max Tegmark, que chama Vida 3.0, já existe traduzido para o português. É um livro muito bom, porque o Max Tegmark é um físico excepcional e que tem escrito coisas muito interessantes. E essa Vida 3.0 é muito interessante porque ele lida justamente com isso. Quem assistiu o Homem Bicentenário, né, e sabe que existe uma possibilidade teórica
desses robôs, dessas mentes artificiais, desses computadores, começarem a evoluir, em parte por si próprios, em parte pela ação humana, claro, até um ponto em que eles se tornam autônomos, reprodutíveis, inteligentes e conscientes. Mas nunca eu acho que nós vamos entender essa consciência do autômato. Vai ser muito difícil, porque nós temos uma enorme dificuldade de compreendermos a nossa própria consciência. Talvez esse nunca tenha sido um exagero. Mas tem um detalhe interessante. Imagina o seguinte, o David Chalmers criou um experimento mental que no primeiro momento parece um absurdo, infantilidade, mas é profundíssimo. Ele criou um experimento mental, é o seguinte, ele pergunta se é plausível que existam zumbis. O zumbi que ele propõe, teoricamente, né, no mundo imaginário, não tem nada a ver com aquele zumbi do cinema, dos caras morto-vivo, essas coisas, isso não existe. O zumbi seria, e ele pergunta se isso é plausível, essa que é a questão. O zumbi seria um indivíduo como eu, você está me olhando, vocês estão me vendo aí, e vocês estão certos que eu tenho consciência. Aí eu aperto a minha mão aqui e eu digo, senti dor. Ou eu bato a minha cabeça em alguma coisa aqui e grito, ai meu Deus, que dor. Só que eu não senti dor. Eu não tenho, por ser zumbi, eu não tenho experiências conscientes. Mas eu ajo como se tivesse. Então, um zumbi, ele não é facilmente identificável. Eu posso ser um zumbi, estou falando que não sou. Você pode ser um zumbi e eu nunca vou saber. Então, a plausibilidade da existência do zumbi nos leva a uma... E existem pessoas muito boas que dizem, não, é plausível a ideia. Ninguém está dizendo que tem zumbi por aí. A plausibilidade do zumbi nos coloca o seguinte dilema: se o zumbi é feito dos mesmos átomos que eu, ele tem um cérebro exatamente igual ao meu, o zumbi não é um sujeito vazio por dentro. Se ele morrer, alguém fizer uma autópsia dele, vai encontrar o cérebro lá do mesmo lugar que o meu está aqui, o coração, tudo igualzinho. Só que ele não tem experiência consciente. Então, se ele não tem experiência consciente, a experiência consciente não emana única e exclusivamente da matéria, senão ele teria. Se ele ele é exatamente igual ao não zumbi, exatamente igual, ele tem as mesmas ondas cerebrais, os mesmos neurônios, mas ele não tem experiência consciente, a experiência consciente exige algo mais. E é essa grande briga que existe. Agora, se nós pensamos isso, fazemos esses exercícios mentais incrivelmente difíceis, para nós entendermos a nossa própria consciência, imagine compreender a consciência de um computador ou de um programa de computador, que foi o caso da Google, certo? Então, o que aconteceu lá nos Estados Unidos foi que existe um programa, um sistema que interpreta a linguagem natural. O que é interpretar a linguagem natural? São sistemas, hoje já são comuns, que entendem o que eu estou falando. Com tudo, com todos, com sotaque, sem sotaque, qual é o significado de cada palavra, faz relações de uma palavra com a outra, ou de muitas palavras com muitas palavras. E esses sistemas são extremamente complexos. E existe uma enorme preocupação mundial em relação à ética do uso e do próprio desenvolvimento dos sistemas artificiais que podem eventualmente adquirir consciência em algum tempo. E a própria inteligência artificial, ainda ignorando a possibilidade da consciência
artificial. A inteligência artificial, por si só, já é um grande problema. Porque você pode ter uma conclusão baseada em inteligência artificial totalmente equivocada e que é pior, você não pode, às vezes, não tem um meio eficaz e rápido de saber que aquilo está errado. Então, a ética e os cuidados com a inteligência artificial, de modo geral, estão presentes na maioria das grandes corporações. A Google tem isso aí. Mas a Google é uma empresa que quer ganhar dinheiro. Elas têm que produzir, óbvio, não tem nada errado nisso. E eles criaram essa coisa lá, e de repente aparece um dos funcionários dele, diz que conversou muito com esse sistema, o que é perfeitamente possível, mas que o sistema mostrou, não é consciência, é emoção, é sem ciência. Ele se mostrou sentiente. Ou seja, ele mostrou preocupação consigo próprio. Foi isso que mexeu com a cabeça do empregado lá. E esse empregado levou esse problema para a Google. Isso aí foi muito bem discutido, investigado, antes de ser divulgado. E o que o empregado, na verdade, reivindicava não era que se desligasse o computador, por exemplo, simplesmente. Isso ele até não se importa, desde que não se destrua o programa. Então, tudo bem, estamos em dúvida, não sabemos se esse programa tem emoção realmente, ele tem sentimentos, né, que é uma manifestação de consciência. Então, nós fazemos o quê? Nós podemos até guardá-lo ali, mas nós não podemos destruí-lo. Destruir significaria um assassinato, significaria matar aquele programa que passou a manifestar consciência e sentimento. É essa a questão. Desligar, nem tanto, porque você desliga e liga de novo amanhã, tá tudo bem. Então, é uma questão um pouquinho diferente. E a Google tem as suas políticas internas, existe um interesse comercial enorme atrás disso aí, de forma que o assunto polemizou e o empregado foi dispensado, né? E agora existe a questão, eu não sei, eu não estou atualizado nesse aspecto, se isso vai para a justiça, não o indivíduo reclamando do trabalho, mas a questão do programa ser protegido, né, para não ser destruído. Isso daí eu nesse momento não estou sabendo como estava. Existiu um movimento nesse sentido, né, já com advogado, tá? Agora não sei se isso prosperou. Mas, de qualquer forma, Bel, isso chama atenção para essa questão que vai ficar cada dia mais atual. À medida que o tempo for passando, no mesmo ritmo do homem bicentenário, nós vamos começar a experimentar situações muito complicadas nesse sentido, né? Situações éticas, principalmente. Então, é um tema de reflexão. Não é fácil de ser resolvido, não existe uma explicação rápida para isso, mas nós vamos ter que encarar a vida que nós estamos criando. Nós estamos criando uma forma de vida, que é a forma de vida baseada no silício. Nós, seres humanos, animais, plantas, somos baseados no carbono. Mas a nossa inteligência criou uma coisa que certamente, ao longo das décadas e dos séculos, se nós não nos destruirmos antes, vai desembocar numa espécie de vida baseada no silício. Doutor José Reinaldo Walter de Almeida, muito obrigada por sua presença, ainda que à distância. Eu espero que algum dia seja aqui mesmo, na janela da Paulista. Muito obrigada, doutor. Um beijo.
É isso aí, prima. Um beijo. When I grow too old to dream, I'll have you to remember. When I grow too old to dream, your love will live in my